tô na correria no serviço ainda. Tá bom. Gente, vamos lá então. Então, boa noite. Hoje nós iremos falar então sobre o higienista do trabalho, aquela pessoa que vai trabalhar literalmente com a parte de higiene do trabalho, ou higiene ocupacional, ou higiene industrial, que pode ser 3 nomes que a gente utiliza aí dentro da higiene do trabalho, tá? Então, para a gente começar e entender um pouquinho, eu vou passar um vídeo para... Hoje vão ser 3 vídeos, mas o primeiro vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre a diferença do engenheiro ou técnico de segurança do trabalho e do higienista do trabalho, tá? E aí, ao longo da aula, vocês vão entender por que eu passei esse vídeo. Então, qual que é a diferença entre o higienista ocupacional e o engenheiro de segurança do trabalho? Essa é a pergunta que nós vamos responder assistindo no vídeo, tá? Professora, para ser um higienista, precisa fazer um curso específico? Vocês vão escutar agora. Tá. Vamos assistir, depois eu volto e respondo. Só um pouquinho, tá? Vamos assistir, que daí fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Lá de Gramado, no Rio Grande do Sul. A pergunta é a seguinte: Tiago, qual a diferença entre o engenheiro de segurança do trabalho e o higienista ocupacional? Olá pessoal, eu sou o Tiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu vou falar sobre as 2 profissões, vou contextualizar e vou falar qual que é a diferença, que realmente são profissões diferentes, sim. Só que antes disso, eu quero falar qual que é o papel do engenheiro de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho, no Brasil, ele possui uma formação generalista, ou seja, o engenheiro de segurança do trabalho, ele vai trabalhar com prevenção e combate a incêndio, ele vai trabalhar com prevenção e controle de perdas, prevenção e controle de sinistros, ergonomia, treinamentos e a própria higiene ocupacional. Então, no Brasil, uma das atribuições, das grandes atribuições do engenheiro de segurança do trabalho é praticar, exercer a parte da higiene ocupacional. Acontece que o curso de engenharia de segurança do trabalho, na grande maioria, na esmagadora maioria das faculdades que dão esse curso, que é um curso em nível de pós-graduação, que é um curso em nível de especialização, esse curso ele tem em torno de 600 a 620 horas. Então é um curso que tem uma carga horária grande, se tratando de uma especialização. É uma carga horária grande porque lhe dá uma atribuição de um novo título. Se você fez qualquer engenharia e fazer a especialização, você vai ganhar um novo título que é de engenheiro de segurança do trabalho. Então no Brasil, quem pratica higiene ocupacional, na maioria dos casos, é um engenheiro de segurança. Lembrando que o curso é, na grande maioria, 600 horas. A grade de higiene ocupacional é uma grade que tem em torno de 140 horas, ou seja, das 600 horas do curso, 140 horas são dedicadas à disciplina da higiene ocupacional. E aí é que é o grande problema, porque o engenheiro de segurança do trabalho, na maioria dos casos, ele termina a especialização, ou seja, termina a pós-graduação dele, que não é necessário o estágio, tá? Ele já tem o título, é só ele registrar no CREA lá, ele já tem o título de engenheiro de segurança. E 140 horas é muito pouco de higiene ocupacional para o engenheiro de segurança do trabalho já sair assim, dominando a disciplina de higiene ocupacional. Então, em resumo é isso, é um profissional generalista. Aí entra o papel do higienista ocupacional. Alguns países não têm tem essa separação muito bem dividida. Profissional da área de segurança, profissional da área de higiene ocupacional. No caso, o higienista ocupacional, ele já é um profissional com perfil especialista. O que é isso? Ele vai estudar a fundo as disciplinas da higiene ocupacional. E se você estudar um pouco mais, você vai ver que é um profissional especialista
mas ele tem características generalistas. Por quê? A higiene ocupacional é muito assunto diferente. Ó, ruído, calor, vibração, gás, névoa, poeira, neblina, radiação ionizante, radiação não ionizante, iluminância, ou seja, são vários assuntos, né? E aí o higienista ocupacional, que é um profissional especialista, ele tem que estudar isso tudo, e dali a pouco ele tende a se especializar em algum desses assuntos, seja ruído, calor, vibração. Então, essa que é a grande diferença. Para assuntos relacionados especificamente à higiene ocupacional, o higienista ocupacional ele tem uma carga horária maior de especialização. Por exemplo, a pós-graduação que eu fiz, ela tinha mais de 500 horas só de higiene ocupacional. Já o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, ele completo, tem em torno de 600 horas e apenas 140 horas voltadas para a disciplina de higiene ocupacional. Então, qual que é a diferença? A diferença é que no Brasil, o engenheiro de segurança é um profissional generalista e também no Brasil, o higienista ocupacional já é um profissional com perfil especialista, que se dedica exclusivamente a assuntos relacionados à higiene ocupacional, que tem a ver com a saúde do trabalhador. Então, a grande diferença é essa. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva. Ah, Jesus. Então, gente, se vocês perguntam, eu não lembro quem fez a pergunta, mas existe a possibilidade de você ser higienista do trabalho, tá? Sem fazer uma especialização específica, ou fazer um curso ou uma especialização específica com relação à higiene ocupacional. Que o curso de vocês, se eu não estou muito enganada, são 840 horas, tá? O curso técnico em segurança do trabalho. A disciplina, né, de higiene do trabalho são 120 horas. Então, querendo ou não, vocês acabam tendo uma noção da higiene ocupacional. Não tem como a gente saber a fundo o que é a parte de higiene ocupacional, né? Então, assim, a gente ainda está no início, já foi aí 15 horas aula, né? Eu acho. Então, são situações que a gente precisa pensar e entender um pouquinho para entender qual é o papel. Então, assim, vocês podem se especializar, estudar, né? Às vezes você não vai se especializar fazendo um curso, mas você pode ir trabalhando naquela área, estudando mais sobre aquela área, buscar informação e ir melhorando ali a sua condição de higienista ocupacional, tá? Então, acho que eu respondi a pergunta. Se eu não respondi, depois eu respondo de novo. Vai ter mais alguns vídeos, daí vai facilitando a explicação da matéria também, tá? Então, o higienista ocupacional, né? Ele precisa ter conhecimento na área de gerenciamento de riscos, então ele precisa conhecer os riscos que estão relacionados ali com aquela produção, com aquela empresa, tá? E também com a saúde e segurança do trabalhador. Eu coloquei aqui uma frase, tá? Que a segurança começa na higiene do trabalho. Então, para eu garantir a segurança do trabalho, eu preciso ter um trabalho de higiene muito bem feito, tá? Por quê? Para que eu garanta essa saúde e essa segurança do trabalhador. Por quê? Porque é dever do higienista ocupacional a compreensão dos agentes físicos, químicos e biológicos envolvidos nas atividades laborais que estão relacionados ali com aquele funcionário, com aquela empresa. Aí, só para a gente dar mais, é um vídeo menor, tá? Esse rapaz que eu vou passar o vídeo, ele tem vários vídeos no canal dele lá, bem legal. Esse outro que eu passei primeiro também tem muita coisa legal sobre higiene ocupacional. Então, vocês podem procurar depois, né? Tá no material aí os links, tá? Para vocês acessarem. E eu gosto de trazer, assim, sempre esses vídeos, porque daí são pessoas diferentes explicando, né? Então, aqui, só um pouquinho, que eu acho que deu tilt no vídeo. Só um pouquinho, gente. Acho não, deu.
Então, é muito importante a gente entender qual é o papel. E a gente já comentou um pouquinho, né, que o higienista do trabalho, ele vai garantir a qualidade daquele trabalho, a qualidade daquele produto, daquele processo, com relação à saúde do trabalhador, né? Então, assim, ele vai garantir que você vai trabalhar, vai fazer o labor daquela empresa, e aí esse funcionário não vai ter doenças. Então, ele vai ter que ter um perfil de detetive, um perfil de buscar outras informações, entender o processo, entender tudo que aconteceu antes, tudo que aconteceu depois, tá? Então, eu vou passar um pouquinho para a gente entender mais um pouquinho sobre quem é o higienista ocupacional. O papel do higienista ocupacional dentro de uma empresa é ele ser um detetive. E a gente tem que fazer essa analogia. Como que um detetive, se tem um crime que acontece, como que ele vai lá reconhecer a cena do crime e achar o suspeito? E a gente pode fazer essa analogia. Como que eu vou achar o criminoso? No nosso caso, agentes químicos, quem que é o criminoso? É aquele agente que causa a doença. Ele é meu criminoso. Mas como que eu vou buscar essas informações desse criminoso e desse crime? Então, primeira coisa, como que eu começo a fazer uma avaliação qualitativa? Você começa buscando informações básicas sobre esse ambiente. Responder algumas perguntas. No nosso caso, detetive, quais os agentes que podem estar presentes ali naquele ambiente? Quais são as prováveis doenças ocupacionais que eles estão causando? Qual é a interação dos trabalhadores com o processo? Qual tipo de processo que é? Isso a gente tem que buscar antes de tudo. Depois, com essas informações, o que um detetive faz? Ele vai lá na cena do crime para ver se visualmente ele consegue fazer uma inspeção, identificar mais situações, e aí ele vai buscando coisas mais minuciosas. E como que é isso que nós temos que fazer? É ir a campo, é conhecer aquele processo, é entrevistar as pessoas que estão ali, é entrevistar os trabalhadores, para eu entender melhor. Então, pessoal, para quem queria uma receita mágica, uma receita de bolo dessa live aqui, não tem. A receita é você ir a campo, é fazer seu trabalho. Não dá para a gente querer fazer higiene ocupacional acomodado na cadeira de um escritório, acomodado com as situações que eu não tenho informação. Eu tenho que conhecer o ambiente, eu tenho que conhecer o processo, eu tenho que conhecer os agentes. E muitas vezes vai ser o nosso papel interagir com os fornecedores desses produtos para saber informações importantes, minuciosas sobre as exposições, porque às vezes nem nosso cliente tem. Então cabe a nós que temos conhecimento técnico buscar essas informações para nos ajudar na tomada de decisão. Então, vocês conseguem ver, quando a gente fala, então, do higienista ocupacional, é que tem que ir a campo, tem que buscar informação, tem que estudar. Até essa semana, eu não vou falar específico o que mudou, porque eu não consegui buscar, mas eu sei que teve algumas modificações com relação aos agentes químicos, não sei se vocês viram alguma coisa, tá? Então, sempre está tendo alteração na legislação, porque a legislação, ela começa a visualizar que não está sendo suficiente aquilo que ela já propôs, ou que precisa alterar, ou que precisa atualizar. Então, o tempo todo você tem que buscar informação, tá? Principalmente o higienista ocupacional. Porque, além de se fazer essa busca de informação, entender o que está acontecendo, entender ali, como ele comenta, a cena do crime, né? Caso teve algum acidente, algum problema, tem que entender como agir nessas situações, né? E
ir para cima, né, fazer o controle, fazer as informações, compra de equipamento, compra de material. Então, é muito importante esse papel do higienista ocupacional. Então, o higienista ocupacional, quem ele é? Ele é o responsável, né, por antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os agentes ou processos que podem causar risco à saúde e bem-estar do trabalhador nas suas ocupações, né? Então, o higienista ocupacional, né, ele tem como objetivo, né, garantir que a saúde do trabalhador não passe por riscos, não passe por problemas, que aquele trabalho vai garantir saúde, tanto física como mental, como psíquica, enfim, tá? E aí é dado como objetivo, né, da higiene ocupacional, tomar todas as medidas de prevenção. Então, o principal papel do higienista ocupacional não é agir quando acontece algo, é agir para que não aconteça algo com aquele funcionário, para que não aconteça o desenvolvimento de problemas relacionados a doenças ocupacionais. No Brasil, tá, não existe nenhuma lei, né, que determine aí a profissão de higienista ocupacional. Não existe, tá? Diferente do técnico em segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho, enfim. Mas existe, né, a Associação Brasileira dos Higienistas Ocupacionais, a BHAO, tá? Que fez um trabalho bastante interessante há algum tempo, tá? Para incluir a profissão de higienista ocupacional no Código Brasileiro de Ocupações. Isso é muito interessante, porque daí a gente consegue desenvolver cursos, desenvolver não só cursos básicos, informações básicas, mas ter formação daí para esse higienista ocupacional, como esse rapaz do primeiro vídeo, né, tem, tá? E aí, ela trabalhou em conjunto com o Ministério do Trabalho para regulamentar essa profissão. Então, assim, é uma profissão regulamentada, tá? Mas ela não existe na lei, não existe na forma de lei, tá? E tem que ter um higienista ocupacional. Não, tem que ter um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro do trabalho. Mas vocês podem se especializar na área de higienista ocupacional para, por exemplo, eu quero trabalhar com calor, né? E aí você pode, em vez de trabalhar em uma empresa fixa, você consegue trabalhar em vários tipos de empresa, dar treinamentos, ser consultor, enfim, trabalhando daí na parte de higienista ocupacional, tá? Para ser, então, um higienista ocupacional, né, ele, então, precisa de um conhecimento na área de gerenciamento de riscos, então você precisa conhecer os riscos, conhecer os agentes, estudar o local que vocês vão trabalhar, estudar os processos ali relacionados. Por quê? Porque às vezes você fala assim, mas só produz pão. Pão não tem problema, tá? Mas e o calor ali relacionado com aquele pão, com a produção daquele pão, pode afetar a saúde, o bem-estar do trabalhador? De que forma? Vai afetar porque ele pode queimar a mão, ou porque ele vai ficar o tempo todo ali muito próximo do forno, e aí pode ter reações adversas, físicas, enfim. Então como que a gente pode eliminar esse calor, ou o que a gente pode fazer para diminuir esse problema relacionado à saúde desse meu funcionário, desse agente que está ocupando ali? Eu faço saída de ar, enfim. Então, isso tudo vocês vão ter que entender esses riscos para poder aplicar soluções, né? E controlar também esses agentes relacionados ali no desenvolvimento do trabalho daquele colaborador. Então, o principal papel, né, do higienista ocupacional é gerenciar, né, as exposições a agentes físicos, químicos e biológicos, para que todo trabalhador esteja, né, seguro no seu ambiente de trabalho, mesmo que esteja exposto. Então, eu estou exposto ao calor, mas eu estou seguro àquela exposição. Não é o pior, mas assim, eu estou falando do calor. O calor é uma situação, gente, que normalmente a gente não consegue eliminar o calor, né? O máximo que a gente consegue fazer, muitas vezes, é colocar ventiladores ou exaustores, que vai retirar dali. Mas o calor é muito difícil da gente minimizar, né? Diferente do frio. O frio eu vou lá, coloco uma jaqueta, coloco uma roupa de frio, antitérmica, enfim.
no contrário, já é mais difícil, tá? E por que precisa, né, entender esse principal papel? Para que nenhuma doença ocupacional venha a ser desenvolvida ao longo do trabalho, tá? Ao longo daquela carreira, e também não tenha nenhum mal-estar durante o trabalho, né? Durante ali a sua função, o exercer da sua função. Então, é muito importante aí o papel do higienista ocupacional, tá? É simples, não é simples, vocês vão ver que eu comentei com vocês por cima dos agentes, né, relacionados, físicos, químicos, biológicos, mas dentro desse a gente tem vários outros agentes que estão relacionados, né, com a higiene ocupacional, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Além disso, né, ele não precisa, então, ter uma formação específica, tá? Isso é muito interessante a gente falar. Então, assim, você pode, mas você tem que ter conhecimento dessa área, tá? Mas de que área? Além de ter conhecimento sobre física, biologia, química, também é importante conhecer matemática, toxicologia, né? Por quê? Porque com a matemática, com a toxicologia, eu consigo fazer com excelência o gerenciamento dessas exposições. Quando a gente entrar, que eu acho que é no segundo ou no terceiro semestre do curso, a gente vai ver lá as tabelas de exposição, por exemplo, de ruído. Tem uns percentuais lá tem umas contas que a gente pode fazer para diminuir ou para saber quais são os equipamentos que a gente pode utilizar, né, para prevenir aquele problema, aquela exposição, tá? Então, sempre precisa ter esses conhecimentos para que a gente possa prevenir as doenças ocupacionais, tá? Qualquer, então, profissional pode ser um higienista, tá? Mas, para eu aplicar essa ciência e essa arte, tá? É necessário, então, conhecimento na área de exatas e biológicas. Por mais que a gente sempre vai falar dos riscos físicos, químicos e biológicos, a gente ainda precisa saber um pouquinho de matemática, a gente ainda precisa saber um pouquinho de toxicologia e ainda precisa saber um pouquinho de física, tá? Professora, eu não sei nada disso, eu sofro nessa área, não tem problema, tem campo para você também trabalhar na área de engenharia de segurança do trabalho, tá? E até mesmo como higienista ocupacional, às vezes você vai ser um auxiliar dessa parte, enfim. Então, e ao longo da carreira, quando você vai exercendo essa profissão, o que acontece? Você começa a pegar as manhas, né? Você pode usar calculadora, não é uma coisa que a gente fala assim, não pode usar. Igual quando a gente estava no ensino médio, ia fazer uma conta lá de matemática, 1 milhão de conta, queria que a gente fizesse tudo na cabeça ou no papel, né? Eu não vejo problema nenhum em usar matemática, hoje a gente tem aplicativo para 1 milhão de coisas, né? Então, são situações que a gente consegue, como que eu vou dizer, garantir, né? Que a gente, mesmo às vezes não sabendo tanta matemática, precisa saber interpretar os resultados, porque se eu coloco no aplicativo, ele só vai me dar um resultado, e eu preciso daí entender um pouquinho para eu poder interpretar aqueles resultados, tá? Então, por quê? Porque os aplicativos hoje em dia vêm para salvar as nossas vidas e a gente facilitar o nosso trabalho, tá? Óbvio, quanto mais aplicativos a gente tem, mais acesso tecnológico, normalmente o nosso trabalho vai aumentando, tá? Não diminui, não, ele aumenta. E aí, o papel, então, do higienista ocupacional é agregar valor para a empresa, né? Mas não só para a empresa, né? Então, é para o trabalhador e para a sociedade. Como eu já comentei com vocês, eu acho, quando eu falo de sociedade, porque se eu diminuo os problemas de trabalho, de doenças ocasionadas devido ao trabalho, ou acidentes de trabalho, tudo isso, eu diminuo, né, o problema de ocupação de vaga num hospital, do gasto do governo com o funcionário que está no hospital, tá? Então, por isso que ele agrega valor para a sociedade. E para o trabalhador, porque ele vai ter uma vida mais digna, e para a empresa não vai ter multa, não vai ter a ação, enfim, tá? E aí, sempre que você vai trabalhar como higienista ocupacional, vai fazer uma avaliação, entre outras coisas, é importante, né, levar em consideração as partes envolvidas. Quem que é a parte envolvida? Empresa, trabalhador e sociedade, tá? E fazer um trabalho para que a empresa não tenha prejuízo, caso haja um acidente,
tá? Ou tem uma doença ocupacional, mas para que esse trabalhador também não venha se acidentar e não tenha uma doença ocupacional. Então, isso é muito importante quando a gente fala do higienista ocupacional, tá? Além disso, um higienista ocupacional, ele precisa, né, tomar decisões. Então, não pode ser uma pessoa muito em dúvida, eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo, eu não sei, ter medo de resolver as coisas, tá? Na verdade, ele precisa ser uma pessoa que resolve, que fala, é isso, tem que fazer, e aí garantir, né, a melhor solução para essa empresa, para esse trabalhador, principalmente pensando no custo e no benefício, tá? E, consequentemente, e automaticamente, a gente acaba protegendo tanto o trabalhador como a sociedade. Quando eu falo de custo-benefício, eu falo, professora, eu não estou entendendo. Por que você está falando de custo-benefício? Porque, muitas vezes, o higienista ocupacional vai ter que solicitar a compra de um equipamento, né, individual, ou pode ser a compra de equipamento coletivo, tá? Para minimizar aquele risco, para minimizar aquele problema. Mas eu preciso entender, não é o melhor é o mais caro. Não necessariamente, vai depender da minha condição, vai depender da minha empresa, vai depender do que está acontecendo, tá? Então, muitas vezes eu consigo minimizar, né, o risco com um equipamento, às vezes, não tão caro, mas que é suficiente para aquilo que eu estou trabalhando. Então, o custo-benefício que a gente fala é principalmente relacionado aos equipamentos ou às medidas de controle que a gente vai ter ali com relação àquele acidente que pode vir a acontecer, ou com relação à doença que pode acontecer, né? Então, por exemplo, o que é melhor? Um abafador que você coloca na orelha e usa sempre, ou aqueles normalmente dá para visitante, que é só uma espuminha, e coloca lá. Depende, né? Vai depender. É para mim, eu trabalho lá na empresa, mas eu entro uma vez no mês. Para essa pessoa, eu não preciso comprar um abafador grandão, que custa sei lá quantos R$1.000, ou quantos reais. Para esses, eu posso ir lá e comprar esse simplesinho, que é descartável, então a pessoa vai, usa, descarta, ela vai usar de novo só daqui 1 mês, 2 meses, né? Mas agora, aquela pessoa que está ali em contato direto com aquele problema, com aquele barulho, com aquele ruído, ele já precisa de um abafador que ele use o tempo todo, que não machuque a sua orelha, que não tenha problemas, que tenha garantia de acordo com o Inmetro, tá? Então, isso tudo eu preciso avaliar. Então, para quem como quando, tudo isso o higienista ocupacional vai ter que avaliar e vai ter que decidir, tá? Hoje, muitas vezes, quem faz esse papel é o técnico de segurança do trabalho ou o próprio engenheiro de segurança do trabalho, tá? Mas vocês podem trabalhar em conjunto, dependendo do tamanho da empresa, pode contratar uma terceira pessoa, quarta, para trabalhar junto com o higienista ocupacional para garantir aí e proteger o trabalhador de doenças ocupacionais ou acidentes ocupacionais. E, além disso, né, o higienista ocupacional, muitas vezes, ele é visto como um vilão, tá? Por quê? Por causa, principalmente, da atuação dos primeiros profissionais dessa área, né? Porque as pessoas não entendem que ele precisa, muitas vezes, cobrar, que ele precisa ser chato, muitas vezes, né? Chato em termos, gente. Para muitas pessoas, você é só aquela pessoa que fica avaliando, calculando os acidentes de trabalho, os indicadores, só falando, isso aqui vai gerar tal problema, isso aqui vai matar o fulano, isso aqui vai... Tipo assim, aquela pessoa que só traz tragédia, né? Mas isso acontece por quê? Porque não existem profissionais capacitados e muitos profissionais que poderiam trabalhar nessa área acabam não indo, né? E aí é preciso a gente assumir essa função, né? Quando eu falo ali, é preciso assumirmos que a função é nossa, por quê? Porque a gente está estudando isso. É a quantidade de horas? Não é a quantidade de horas melhor do mundo. Só que é o que a gente consegue, só que somando todas as outras disciplinas, eu consigo fazer um trabalho bem feito, tá? E posso ir me especializando ao longo do tempo, né? Para garantir aí a saúde e a diminuição de acidentes que possam vir a acontecer no ambiente de trabalho, tá? E aí, uma coisa muito
que a gente precisa pensar, então, qual é a obrigação do higienista ocupacional, né? Se uma empresa, né, soubesse o que ela precisa fazer em termos de segurança do trabalho, possivelmente não precisaria de um engenheiro, de um técnico, né? Muitas vezes, todo mundo sabe, todo mundo estudou, todo mundo viu, então todo mundo consegue resolver isso. Mas a gente precisa entender, como higienista ocupacional, né? Pensar, fazer essa pergunta, o que a empresa realmente precisa? Todo mundo precisa de abafador, mas não tem ruído, por que precisa de abafador? Todo mundo precisa de máscara, tá, mas por que precisa de máscara? Não tem nem a possibilidade de ter a contaminação minha com o produto e nem ao contrário, tá? Então, tudo isso eu preciso entender, né, para garantir um trabalho bem feito e para eu não ser considerado vilão da história, tá? Ou vocês serem considerados vilões. E aí, o principal papel do higienista ocupacional é se comunicar entre as áreas, tá? E fazer a diferença nesse processo de comunicação, entender o que cada pessoa precisa, o que cada função trabalha, o que cada setor vai fazer com relação àquilo. Então, eu preciso ir lá e conversar com o setor de compras, tá? Preciso conversar com o setor de medicina, preciso conversar com o setor de planejamento estratégico. Então, quais são as estratégias que a gente vai buscar, o que a gente vai garantir. Então, por que eu falo, por exemplo, com o setor de compras? O que a gente vai comprar? O que a gente pode? Porque, às vezes, eu falo assim, o ideal eu preciso de um celular. O ideal é um iPhone, tá? Mas a gente tem que lembrar que o ideal nem sempre é o que dá. Muitas vezes a gente vai para o mais próximo daquele ideal, tá? Então, eu preciso entender o que a empresa pode gastar. Porque imagina, eu chego lá e falo assim, a empresa tem 1.000 funcionários, e eu falo que precisa comprar capacete para cada funcionário, e um exemplo, tá, gente? E esses capacetes custam R$500 cada um. É o melhor capacete, é o capacete que, se cair um tijolo na cabeça do ser humano, não vai acontecer nada. Mas, gente, pensa comigo, 1.000 funcionários a R$500 cada um, vai dar R$500 mil. Para muitas empresas, isso não é nada. Mas, gente, R$500 mil, nenhum patrão vai querer gastar. Então, talvez eu consiga comprar um de 100. Então, isso tudo eu preciso entender. E, às vezes, não é os 1.000 que precisa daquele capacete. Às vezes, é 30. Aí, às vezes, eu consigo comprar para 30 funcionários um capacete que custa R$500 mil. E aí, para o restante, eu consigo comprar um mais simples, que custa 50, 100, enfim. Então, isso tudo eu preciso entender e avaliar conforme o meu serviço, conforme o serviço daquele colaborador, conforme o setor de cada um, tá? E vai ter ali, por exemplo, pessoal que trabalha na portaria. Por que ele precisa de um capacete? Então, tudo isso eu preciso entender e pensar. E aí, às vezes, eu não preciso daí ter um capacete individual para cada um. Eu posso ter aqueles que as pessoas acabam, eu vou precisar fazer uma coisa eventual. Daí ele usa aquele capacete que está ali para um visitante, para uma pessoa em específico, tá? Por que é importante ele estar em contato com esses 3 grupos? Porque ele precisa impactar nessas ações e nas decisões que vão ser tomadas dali para frente. Então, o setor de planejamento estratégico da empresa, ele vai planejar estratégias para garantir a saúde, para garantir a venda, só que muitas vezes ele vai precisar ali de um apoio do setor de compras, vai precisar do pessoal da segurança do trabalho, para garantir, né, que aquilo ali que ele está planejando venha ter um resultado positivo, tá? E aí é muito importante, normalmente quem trabalha na segurança do trabalho, muitas vezes, fica atrás da mesa, e o higienista ocupacional não pode ficar atrás da mesa, ele precisa ir a campo, tá? Ele precisa ir lá e sujar a botina, né? Nem todo mundo vai sujar a botina, porque vai depender da área que trabalha, mas precisa gastar a sola do sapato, né? Por quê? Porque ele precisa conhecer quais são os processos que a empresa que eu trabalho tem. Então, tem a parte administrativa, tem a parte dos caminhões, tem a parte da logística, e tem a parte da produção, enfim. Tem o pessoal que sobe em andaime, tem outros que não sobe. Isso tudo eu preciso entender. É o primeiro ponto, tá? Depois, dentro disso, quais as funções dentro de cada processo?
quais são os produtos utilizados ou gerados a partir desse processo, tá? E estudar muito, gente. Por quê? Porque não existe fórmula mágica na área de higiene ocupacional, tá? Não existe. Cada empresa é uma empresa, cada processo é um processo. Ah, mas todo mundo, vamos supor, a gente produz pão, tá? Eu tenho uma empresa de pão, o Danilo Aparecido também tem uma empresa de pão, e a Bárbara também tem uma empresa de pão. Mas o meu processo é contínuo. E como o meu processo é contínuo, quase não tem contato do funcionário com a massa, com o produto. O da Bárbara, ele já é semi-contínuo, tá? Então, ele vai lá, produz o pão, mas aí, às vezes, ele precisa ir lá e cortar os pães, enfim. E do Danilo é totalmente artesanal. Então, o que faz na minha empresa não pode ser a mesma coisa que faz na do Danilo. E também não pode ser a mesma coisa que faz na da Bárbara. O higienista ocupacional ou o técnico de segurança do trabalho, ele vai ter que pensar, tá, da Manuela, eu não preciso me preocupar com faca, com corte, então eu não preciso, por exemplo, comprar uma luva de malha, enfim. Mas na do Danilo, eu já preciso comprar a luva de malha. Só que no da Manuela tem muito ruído, porque é tudo maquinário. Na da Bárbara, não tem tanto ruído, porque por mais que é semi-contínuo, não tem tanto ruído. Então, no da Manuela vai precisar de abafador, no da Bárbara não. Então, eu preciso estudar todos os casos, todos os processos, mesmo tendo o mesmo produto praticamente no final. Tá? Então, isso é muito interessante quando a gente fala da higiene ocupacional. Que por mais que a gente saiba muito, eu sei muito sobre produção de pão, tá? Na higiene ocupacional, você vai ter que reestudar. Por quê? Porque o fluxo, às vezes, é diferente. Quando eu faço de fluxo, gente, é como acontece ali aquela produção, como acontece aquele processo, tá? Então, é muito importante eu entender isso para eu conseguir garantir um resultado positivo ali na minha produção, tá? Gente, eu falei de pão porque eu entendo muito de alimentos, mas poderia, eu produzo uma bicicleta, produzo chave. Qual que é o problema? Eu sei que tem bastante gente que trabalha na indústria ali de Cambé que produz coisas relacionadas à chave, enfim, cadeado. O que acontece ali, né? Então, e ali, aquela empresa ali, pode ser que seja diferente da outra que tem nome de ouro, né, em inglês, e assim por diante, tá? Então, cada uma, por mais que sejam processos parecidos, por mais que eu entenda tudo da que acontecia, que produzia lá naquela que tem o nome de ouro, é diferente do que vai acontecer naquela empresa ali de Cambé. Então, eu preciso estudar isso, tá? Porque às vezes a quantidade de funcionário é diferente, às vezes o tamanho da empresa é diferente, às vezes o barulho, equipamento. Então, se é diferente, gente, eu preciso começar lá do zero, né? Ser bastante coerente, né? Estudar aquele meu processo para eu garantir um resultado positivo ali como higienista ocupacional. Opa. E aí, o higienista ocupacional, então, ele vai trabalhar naqueles 4 principais objetivos da higiene ocupacional, né? Que é antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, tá? Então, o higienista ocupacional, no papel de antecipação, tá? O principal objetivo dele é fazer com que a empresa não perca dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E aí, como que ele vai trabalhar nessa área, tá? Então, a gente precisa pensar, a empresa vai começar um novo projeto, vai fazer a compra de um maquinário. Aí, a gente já precisa mostrar quem somos nós, o para que nós viemos, né? Qual é o meu valor, o porquê que eu tenho que participar desse processo. Porque vamos pensar, eu vou começar um novo projeto ou vou fazer a compra de uma máquina, né? Se eu me antecipar aos riscos, aos agentes que aquela máquina vai gerar, né? Eu já consigo garantir, né? A avaliação, já consigo cuidar do controle, então eu já consigo prever o que vai acontecer no futuro, tá? Então eu preciso pensar, essa máquina é silenciosa, então tranquilo. Essa máquina faz muito ruído, só que ela tem um motor à parte, que daí às vezes o que eu posso fazer? Eu ponho o motor lá fora e essa máquina fica lá dentro. Então tudo isso eu posso pensar, tá? Então, por exemplo, vou dar exemplo de uma empresa daqui de Londrina, tá? Que eu tinha muito acesso, que não é da área de alimentos, de pintura, tá? Holográfica não.
na água, tá? Fugiu o nome agora. Hidrográfico, eu acho que é. Eles tinham lá o compressor, tá? Esse compressor, gente, qualquer compressor faz um barulho irritante, para mim é fora do comum. Então, ali eles tinham problema do barulho e tinham problema, porque como era tinta, tinha um problema químico, né? O que eles fizeram? Eles acabaram colocando o compressor fora ali da onde eles faziam o processo de pintura, tá? Então, eles conseguiam eliminar um pouco daquele ruído. Então, isso eu já consigo pensar, eu consigo colocar numa caixa e isolar aquele barulho. Então, isso eu posso pensar e fazer para garantir, né, um resultado melhor e para garantir ali a saúde ocupacional dos meus colaboradores, tá? E aí eu posso, além disso, planejar e verificar se é realmente uma boa opção. Ou se eu posso, por exemplo, fala assim, mas por que não escolhe essa máquina? Ah, é porque ela é mais cara. Tá, ela é mais cara, mas ela não tem ruído. E aí a gente não vai ter que gastar com acústica, a gente não vai ter que gastar com equipamento de proteção individual. Então, isso tudo pode trazer um benefício. E as pessoas começarem a te enxergar como uma pessoa legal, uma pessoa importante naquele processo, né? Que não é só, eu estou falando só de problemas. Não, eu estou dando solução. Estou mostrando na prática, às vezes, o que é melhor, tá? E aí, por isso que a gente precisa muito dessa interação, tá? Com as outras áreas, com os outros setores, tá? Para garantir que eu vou encontrar o problema, ou o agente, ou o risco, antes dele realmente existir, né? Para que os meus problemas futuros sejam diminuídos, que não aconteça, né? O meu principal objetivo é que não tenha, mas se tiver, seja pequeno, tá? Aí, o higienista ocupacional pode ir para a área de reconhecimento, né? Então, eu vou conhecer, né? Aquilo que quando eu falo de reconhecer, é conhecer aquilo que, em tese, né? Eu já deveria ter conhecido. E se eu não me antecipei, tá? E eu não sabia o que ia ter de problema ali, ou qual a situação que ia acontecer naquele momento, eu consigo ir a campo, né? E buscar quais são os riscos envolvidos ali com aquele processo, com aquele produto, com aquele equipamento, tá? E aí, a partir daí, né, eu reconheço, né? E aí, para eu reconhecer, eu preciso estudar os processos, as pessoas, o ambiente e entender quais são os riscos que estão ali presentes e reconhecê-los, tá? Então, aí eu vou identificar esses riscos, ver o que eles podem gerar, né? Quão grave é esse risco, tá? E qual é a magnitude desse risco. Então, eu vou entender o porquê que aquele risco pode acontecer, como que ele vai acontecer e o que ele pode gerar, tá? E aí, nessa etapa, o higienista ocupacional, ele vai ter que mensurar esses riscos, esses agentes ocupacionais, para tomada de decisões futuras. Tá? Então, ele tem o risco de contaminação química. Tá, então o que a gente vai fazer? Então, ele reconheceu qual era o agente. E aí, a partir disso, ele vai avaliar, né, quanto que aquele risco vai me oferecer de problema para a minha empresa ou para o meu cliente, tá? Então, se existem riscos que não sejam tão grandes, uma magnitude tão alta, tá? Eu consigo deixar eles para fazer depois. Para quê? Para que os mais importantes, os mais problemáticos, eu consiga fazer antes, principalmente porque existe um negocinho dentro de qualquer empresa, gente, que se chama orçamento. Fala, mas eles estão lucrando muito, mas eles querem sempre lucrar mais. Então, eu preciso administrar esses gastos para eu garantir, né, que eu estou fazendo um bom trabalho. Porque além de eu garantir que a empresa não vai perder dinheiro no futuro, eu não posso gastar um monte para garantir isso, tá? E aí, dentro de avaliação, eu tenho daí as avaliações qualitativas e quantitativas, tá? E o higienista ocupacional, sim, faz essa avaliação qualitativa, tá? Para tomar decisões e entender a magnitude daquele risco. Então, eu qualifico e quantifico, tá? Porque, por exemplo, acontece de a gente entrar numa situação, tá? Que muitas vezes a gente não precisa fazer uma avaliação quantitativa.
tá? Porque às vezes a gente já percebeu que a situação ali está muito crítica, está muito feia, né? Então ela está além do limite. E aí eu vou precisar medir? Não, não preciso medir. Na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou já ter que ir para o processo de controle e corrigir aquele problema, tá? Por quê? Porque daí eu não preciso gastar dinheiro com a medição daquela situação, tá? Então isso eu também entra na parte de avaliação. Então, eu sei que tá feio a situação, sei que tá complicado, eu sei que tá fora de controle, então eu não vou medir, eu já vou para dimensionar o problema, então entender qual é o problema e ir para ação e corrigir esses problemas, tá? E aí, depois que eu fiz essas correções, agir com relação àquela situação, aí que eu vou fazer as medições, tá? Por quê? Porque aparentemente eu controlei ali o problema ou corrigi o problema. E aí, né, quando tá nessa situação, tá, de uma situação crítica, uma situação feia, tá, ela precisa vir um pouquinho antes da avaliação do campo, tá? Nossa, gente, ficou repetido, mas tudo bem. Então, depois que eu dimensiono, então, o problema, né, eu vou corrigir, e aí eu vou fazer as medições para saber se ela está ou não, se foi feito ou não de maneira correta, tá? Gente, cortou um pedaço, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu acho. E aí, nós vamos para a parte, o higienista ocupacional vai para a parte de controle, tá? Então, existe alguma situação de exposição que pode gerar algum risco para o trabalhador? Né? Essa é a primeira pergunta que eu preciso fazer. Então, tá, existe. Respondi que sim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso controlar essa exposição. E aí, como que eu vou controlar? Eu vou controlar de forma a garantir, né, que essa exposição não vá causar uma doença ocupacional ou algum dano à saúde desse trabalhador a curto ou a longo prazo, tá? Então, isso é uma situação que eu vou ter que tomar uma decisão para garantir, né, que essa exposição não traga algum prejuízo nem para a empresa e nem para o meu trabalhador, principalmente para o meu trabalhador, tá? E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou tratar, né, de implementar controles e de forma hierárquica, tá? Eu não sei, eu acho que é o terceiro ano que eu comentei isso. Então, como que eu faço? Primeira coisa, eu começo com o uso de EPC. O que é EPC? EPC é equipamento de proteção coletiva, como, por exemplo, é algo que faz muito ruído. Então, às vezes eu não preciso ir lá e colocar um abafador. Às vezes eu simplesmente consigo isolar aquele barulho e aí consigo garantir, né, que aquele equipamento não vai gerar uma doença para o meu coletivo, tá? Não deu certo, eu vou fazer o quê? A avaliação das medidas administrativas, tá? Então, depois eu vou para esse ponto. Uma outra opção, rotação de turno. Então, hoje eu trabalho nesse turno, amanhã eu trabalho em outro turno, e eu sei quem trabalha em outro turno. Por que isso? Porque, normalmente, os turnos diferenciam, inclusive, no barulho, tá? E aí, eu também posso fazer a rotação de função. Então, a cada 6 meses, a pessoa muda de função. Então, sempre vai trabalhar ali, vai depender, né, de quem trabalha naquela área, quem vai fazer o quê, qual é a função, né? Óbvio, gente, às vezes eu não vou conseguir fazer tudo isso. Às vezes eu vou fazer já resolvo. Às vezes eu preciso aumentar, incluir o EPC depois, ter as medidas administrativas, quando eu falo de medidas administrativas, eu posso pensar em redução do turno de trabalho, redução do tempo de exposição àquele ruído, então tudo isso são medidas administrativas. Compra de equipamentos individuais, tá? Então, isso tudo são medidas que eu posso incluir aí para implementar esses controles e garantir aí de forma hierárquica, tá? Então, eu sempre começo com o uso de EPC, depois eu vou para as medidas administrativas, depois eu vou para a rotação de turnos e depois eu vou para a rotação de funções.
Só um pouquinho, gente. E aí a gente tem o último vídeo, que apagou o nome dele aqui, mas não tem problema. Que é sobre como se tornar um higienista ocupacional, tá? Então, eu vou apresentar o vídeo, esse talvez é um pouquinho maior do que o do meio, tá? Mas é bem parecido com o segundo vídeo, tá? Só um pouquinho, deixa eu apresentar. Como se tornar um higienista ocupacional. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Hoje, no nosso vídeo do episódio da série Analytics Responde, eu vou falar como se tornar um higienista ocupacional. Bom, essa pergunta foi muito interessante, ela chegou para mim por vários canais. Então, se você quer mandar perguntas aqui para a gente, para eu colocar aqui, gravar um vídeo no Analytics Responde, comenta aqui embaixo, vai lá no meu Instagram, nas nossas redes sociais, manda as perguntas aí para a gente, que vai ser um prazer. A gente vai botar aqui e gravar um vídeo aqui sobre esses assuntos. E esse é um grande questionamento, como se tornar um higienista ocupacional. Bom, a higiene ocupacional no nosso país, apesar dela ser relativamente antiga, né? As NR são lá de 78, tem mais de 40 anos, mas a gente tem poucos profissionais ainda. Num universo que a gente fala de segurança do trabalho, que a gente tem aí centenas de milhares de profissionais, e higienistas ocupacionais mesmos, a gente não deve ter nem milhares. Essa é a realidade. O que é um higienista ocupacional? O higienista ocupacional não é aquele engenheiro ou técnico de segurança do trabalho que fez a formação em técnico de segurança do trabalho. Não, não é. Desculpe se você é e se você achava que você é higienista ocupacional. Não. O higienista ocupacional é um profissional que gerencia, que é um cientista, que é um artista, que faz o gerenciamento das exposições a riscos químicos, físicos e biológicos. Para isso, ele tem que ter um profundo conhecimento em pelo menos uma dessas áreas. Pelo menos uma dessas áreas ele tem que ter um conhecimento profundo. E a formação em técnico de segurança do trabalho e segurança do trabalho na pós-graduação por si só, ela não é suficiente para deixar um profissional desse ser um higienista ocupacional. Bom, o higienista ocupacional não necessariamente também precisa ser um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho. Eu, Leandro, sou químico. Então, é uma área ampla. Então, para se tornar um higienista ocupacional, você tem que estudar essas áreas da higiene ocupacional. Riscos químicos, riscos físicos e riscos biológicos. Faça isso. É um estudo próprio seu. Não tem, hoje, nenhuma regulamentação quanto à profissão. O que você deve estudar, o que você deve fazer. Existe um diferencial, que é a certificação de higienista ocupacional da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a BHO, a qual, graças a Deus, e fico muito feliz, sou um dos higienistas certificados. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, se eu não me engano, posso estar errado, mas nós tivemos até hoje certificados 102 higienistas. 102. Muitos já faleceram e outros sequer renovaram a sua certificação. Então, hoje, sinceramente, a gente tem menos de 100 profissionais certificados na área de higiene ocupacional. E o que se precisa para ser um higienista ocupacional e para ser um higienista ocupacional certificado? É estudar e compreender as áreas de riscos químicos, físicos e biológicos e se prestar a fazer a prova da ABHO durante o congresso da BHO em agosto. Então, como que eu me torno um higienista ocupacional? Você pode ser um higienista ocupacional autodidata, como eu fui no meu início de carreira. Busquei estudar os temas sozinho. Então, assistindo esses vídeos aqui, acompanhando o nosso canal, fazendo o meu treinamento, por exemplo, você se torna um higienista ocupacional especializado em riscos químicos, o qual eu sou. Você pode fazer estudos de livros, de materiais, tem muito material sobre ruído, vibração aí disponível, agentes químicos tem menos, mas tem materiais aí. Ou você pode fazer treinamentos.
Você pode fazer pós-graduações em higiene ocupacional e, assim, tornar-se um higienista ocupacional. Mas para tornar um higienista ocupacional é simples, é estudar. É estudar esses assuntos, não tem nenhuma regulamentação, não tem ninguém que proíbe ou regulamenta a pessoa se autodeterminar um higienista ocupacional. Não tem. Qualquer pessoa, em tese, pode se auto-intitular um higienista ocupacional. É que ele entende que ele é um dominador desse assunto. E você também. Basta você dominar o assunto, intitular-se higienista ocupacional. Mas se você quer ser um higienista ocupacional certificado HOC, como eu sou, é prestar a prova da ABHO, que ocorre anualmente em agosto. E aí, ficou claro? Gostou desse conteúdo aqui? Te ajudou? Dá um like aqui, se inscreva nesse canal. Se você quer ser um higienista ocupacional e quer começar se especializando por riscos químicos. Então, pessoal, eu achei bem legal, interessante, né? A gente às vezes fica achando, eu posso ser tudo. Não, depende da função, depende do que eu vou trabalhar, mas muitas vezes é importante eu estudar além, né? Existe uma prova ali pela ABHO, vocês podem se certificar, podem garantir ali a certificação e aí trabalhar com isso, né? Então, assim, eu não sei, não deve ter muitos, né? Porque às vezes tem muita gente que nem sabe dessa opção, né? Mas é uma área que a gente pode trabalhar além, né, daquelas que a gente já vem trabalhando aí como técnico de segurança do trabalho, tá? Gente, ficou faltando aquela parte lá que eu realmente vi que estava faltando, que é na parte de avaliação. Calma aí, deixa eu só abrir para vocês aqui. Daí eu vou arrumar depois lá, que eu já vi que faltou, tá? Deixa eu só pôr para vocês aqui visualizarem. Então, que eu falei da antecipação, e aí na hora que eu vi, estavam os dois duplicados, né? Calma aí. Então, o principal papel, né, do higienista ocupacional, quando a gente fala a relação à antecipação, não, gente, não é antecipação, desculpa. A avaliação é avaliar e coletar amostras, tá? Além disso, tomar decisões e julgar exposições. Então, esse é o principal papel do higienista ocupacional quando a gente fala com relação à avaliação, tá? E aí, eu falo, eu tenho que fazer coleta de amostras, tá? Eu não preciso fazer 1 milhão de coletas de amostras, tá? Eu preciso, na verdade, ter um bom reconhecimento de risco, tá? E de forma adequada, caracterizar esses riscos, né? Entender essa matriz de graduação, entender qual que é mais, qual que é menos, né? E aí, a partir daí, programar as coletas relacionadas com aquele risco, com aquele agente ocupacional, e atuar nos pontos mais críticos. Então, esse é o principal ponto do higienista ocupacional, tá? E aí, né, que eu comentei que se aqueles que eu não tenho um risco tão alto, né, eu consigo fazer eles posteriormente para conseguir administrar, então, o orçamento, tá? Ficou faltando essas duas partes aí. Espero que tenham gostado dessa aula, tá?